Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de risco e como que um bom gerenciamento de risco pode trazer para você mais segurança. Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar e especialista em timing de entrada. Vamos lá, pessoal, vou colocar aqui minha tela para compartilhar alguns conhecimentos com vocês e fazer os desenhos aqui para a gente conseguir trazer um estilo de aula aqui. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, o que é o gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco é você cercar ali possíveis imprevisibilidades, né? É algo que você não quer que aconteça, mas se acontecer, estar dentro do ok, né? Estar dentro de algo plausível, estar dentro de algo que não seja tão ruim assim. Por exemplo, um seguro de carro, né? A gente faz o seguro de carro, ninguém quer que aconteça nada com o carro, mas a gente faz o seguro porque a gente precisa gerenciar esse risco, né? E ali tem a taxa da franquia se acontecer alguma coisa para pagar. Então é menos pior do que ficar sem o seguro. Então é gerenciar uma imprevisibilidade, gerenciar algo que a gente não quer que aconteça. No trade é uma coisa muito similar. Nós, como profissionais, né, de negociação, de análise de preço, a gente tenta prever um movimento futuro, a gente tenta prever um movimento que vai acontecer. É algo parecido com um reflexo, né? E então, se vem acontece alguma coisa, você precisa desviar, você tem um reflexo, você tem uma construção de sinapse, né, na cabeça que você consegue ali saber que toda vez que acontece tal movimento, o reflexo do seu corpo reage de uma maneira. Quando a gente cria uma capacidade analítica de preço, é algo parecido com isso. E a gente tenta prever o que pode acontecer ali em um futuro próximo. Por que eu falo em um futuro próximo? Porque nós, day traders, não tem como você ficar pegando ali um futuro daqui 5 anos. Se alguém falar, o Felipe, faz uma leitura para mim do que vai acontecer no índice Bovespa daqui 5 anos, eu falar, desculpa, mas eu não consigo fazer isso. Pergunta para outra e vê se outra pessoa consegue. Não tem como você saber um futuro tão distante assim. Agora, Felipe, o que vai acontecer nos próximos 5 minutos? Tem como a gente ver? Aí tem como a gente ver e aí a gente pode cercar um risco disso, certo? E aí, para a gente aprofundar na análise de gerenciamento de risco, a gente tem que somar ali o que você já passou com o que você já estudou e ver o que uma literatura fala, o que outra literatura fala, somar alguns conhecimentos e ir construindo um gerenciamento de risco para você. Eu vou passar aqui o meu ponto de vista sobre gerenciamento de risco, como que eu gosto de utilizar e como que eu ando ensinando aqui no meu material atualmente. Então vamos lá, pessoal. Gerenciamento de risco é, como eu falei, a gente tentar cercar o imprevisível, né? De modo que isso esteja dentro de algo que a gente saiba que está aceitável. Na estatística, né, quando a gente vai ali fazer um estudo da parte técnica de preço, quando a gente vai olhar a análise técnica e se aprofundar e ver o mercado não só preço, mas sim preço, volume, estatística, causalidades, e começa a criar uma noção de gerenciamento de risco, a gente tem um primeiro contato com uma sugestão de gerenciamento de risco e é dela que eu vou começar falando aqui. Como é que essa sugestão funciona? Quando você tem um trade para fazer, quando você tem uma oportunidade para você buscar, normalmente a literatura recomenda você fazer uma entrada de 1 para 1 ou 2 para 1. O que é isso, Felipe? Vamos lá, é assim, ó. Faz de conta que você quer pegar 1% em uma ação, ou você quer pegar 10 pontos no dólar. Inicialmente, vai existir uma primeira vertente que vai falar, olha, você pode pegar
Se você quer buscar 1%, então você tem que ter alvo de 1% e prejuízo máximo também de 1%. Esse é um início ali de gerenciamento de risco. Por que esse gerenciamento de risco ele existe? Da onde que surge esse estudo? A chance de você pegar 1 para 1 não é uma chance ruim, ela é uma chance de 50%. E aí, se você tem uma boa técnica, essa boa técnica ela tende a fazer você mais acertar do que errar. E daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre técnicas. O importante é que o princípio, né, o fundamento disso é que se você pegar um preço qualquer em um ativo qualquer e colocar 1% de alvo e 1% de perca e ver para que lado vai, a sua chance é exatamente 50%. Por quê? O mercado ele só sobe ou só desce, então só pode ser uma opção ou outra. É a mesma coisa da proporção do exemplo estatístico que existe em cima da moeda de cara ou coroa. Só pode ser cara, só pode ser coroa. No mercado só pode ser alta, só pode ser baixa. Então, se você pegar nesse exemplo estatístico que existe de cara ou coroa e pegar uma moeda e jogar para cima 10.000 vezes e ver se vai dar cara ou coroa, você vai reparar que o tanto que dá cara é o mesmo tanto que dá coroa, porque só tem como ser uma opção ou outra. E isso jogado para cima várias vezes vai ficar 50-50. Teve um estatístico que teve o zelo, a preocupação de ir lá e jogar uma moeda 10.000 vezes para testar isso. E ele foi lá e validou. Então existe esse estudo e deu 50,17 vezes, 50,17%. Então você vê ali que das vezes que ele jogou, sim, se aproximou dos 50. E quanto mais ele aumentar essa amostra, se ele jogar isso tipo 100.000 vezes, vai acabar dando 50 exato. Então, essa primeira vertente de você usar a mesma proporção é uma vertente que, beleza, dá para começar. Então, por exemplo, para o dólar, como seria? Faz de conta que você vai buscar 10 pontos de alvo e stop de 10 pontos. Felipe, 10 pontos eu acho muito, tanto de alvo quanto de stop, beleza? Então você vai buscar 5 de alvo, 5 de stop. Existe um melhor jeito para fazer isso. Eu falo sobre isso no meu vídeo de frequência de mercado. Vou até deixar aqui na descrição para vocês quanto que é bom definir um alvo, qual é o melhor jeito para definir um alvo. Vou deixar essa recomendação para vocês assistirem logo após esse vídeo, mas por enquanto fica aqui no vídeo comigo. E a partir do momento que a gente tem isso bem definido, o que vai trazer ali, se isso vai ser bom ou vai ser ruim, vai ser a sua técnica, né? Então, se você simplesmente não tiver técnica nenhuma e jogar moedas várias vezes para cima, vai ser um ou outro. Se você não tiver técnica nenhuma e simplesmente chegar no mercado e clicar achando que vai subir ou cair, vai ficar nos 50%, 50%. Ou é um lado ou é outro, é para cima ou é para baixo. Então, essa é uma vertente que existe estatística em cima e aceitável para inicialmente a gente partir de um primeiro raciocínio. Aí, o que a análise técnica sugere é você fazer o seguinte: é você pegar e fazer assim, então. Felipe, então se eu, por exemplo, quando entrar, tentar buscar 2% de gain, né, 2% de lucro e topar perder só 1%. Ou no caso aqui, a gente falando em dólar, buscar 20 pontos e topar perder somente 10 pontos. Ou se tiver no índice, por exemplo, aceitar ganhar 300 e perder somente 150, né? Então, o seu ganho o dobro do quanto você está disposto a perder. É um raciocínio bom? Sim, também é um raciocínio
Muito bom, e é esse aqui que a maioria, né, da dos estudiosos de análise técnica, né, vão sugerir, que você aceite perder metade do que você tem para ganhar. Por quê? Porque quando você, trabalha nessa proporção, você pode até errar mais vezes, que quando você acertar, você compensa os seus erros. Então, é uma vertente aceitável e dá para ser feita também. E existe também uma outra vertente, né, que é agora que a gente vai comentar, e vocês vão ver que em ambas aqui dá para ser feito, em ambas a gente pode progredir com o estudo, mas, pessoal, de qualquer maneira, um gerenciamento de risco, ele tem que ser atrelado a alguma técnica. Por quê? Porque você tem que pegar esse gerenciamento de risco fixo, né, seja ele de 1 para 1 ou seja ele de 2 para 1, e tentar ficar repetindo ele em uma técnica. Por quê? Porque se você deixar seu gerenciamento de risco fixo e sempre aplicar em uma técnica, você consegue ver se a técnica que você está utilizando está indo bem ou não. Então, quando você vai colocar para rodar um gerenciamento de risco e ver se isso está funcionando ou não está funcionando, não fica alterando os dois. Tenta trazer uma amostra. Hoje em dia existe simulador, não precisa ser conta real. Hoje em dia existem várias plataformas que simulam, né? Hoje as principais ali, Profit, Trade, todos já vêm com simulador. Então você pega e fica simulando igual o cara pegou ali a moeda e jogou 10 mil vezes para cima para validar que sim, a proporção dele estava correta. Quando você pega um gerenciamento de risco e atrela a uma técnica, fica mais fácil de você ver se o gerenciamento de risco está bom e se a técnica está boa. E aí você vai fazendo pequenas modificações em um ou em outro. Mas para isso você tem que ter um comparativo e não é bom ficar mudando esse comparativo. Então imagina que você tem um equilíbrio, que o seu gerenciamento de risco puxa para um lado e a sua técnica puxa para o outro lado. Quanto melhor a sua técnica, menos você precisa se preocupar com um gerenciamento de risco. Quanto pior a sua técnica, aí mais você tem que se preocupar com o seu gerenciamento de risco. E o ideal não é ficar nenhum puxando muito para um lado, nenhum puxando para o outro. O ideal é você ter os dois bons, né? E trabalhar isso em conjunto. Não é porque você tem uma técnica muito boa que você vai ignorar o gerenciamento ou vice-versa. O ideal é que você deixe isso sempre bem alinhado, certo? E quando você tem ali uma técnica com uma frequência de recorrência muito boa, até o gerenciamento de risco você pode fazer algumas modificações para ver se vai funcionar, se não vai funcionar. Então, vamos lá. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um trade que a gente gosta muito de fazer aqui, que é o trade. Deixa eu colocar aqui, deixa eu dar um zoom. Que é o trade do seguinte, vocês estão vendo a tela aí, né? Deixa eu fechar essa ferramenta aqui para dar mais espaço. A princípio, a gente vai precisar olhar somente para o gráfico, não precisa olhar para as ferramentas que estavam aqui embaixo, e olhar esse comportamento que o preço faz. Então, eu estou aqui com o dólar, aqui a gente tem linhas, né? Tem essa linha central que fica azul e vermelha, e aqui a gente tem essa linha que está vermelha e essa linha embaixo que está verde, certo? Então, ó, essa linha vermelha lá e essa linha verde embaixo. Por que eu pintei de vermelho a parte de cima e de verde a parte de embaixo? Porque aqui vocês começam a perceber que existe uma grande frequência, então coloca na conta aí, frequência, que é
quantidades de acontecimento, em que ele chega nessa linha vermelha, ó, e inverte. Ele chega na linha verde e inverte. Ele chega na linha vermelha e inverte. Ele chega na linha verde e inverte. Ó, tá vendo? Ó, existe uma certa frequência disso, ó. São acontecimentos recorrentes por condições matemáticas, ó. Tá vendo? Então, a partir do momento que você tá vendo e tem anotado que existe uma recorrência em cima disso, vamos sugerir aqui um possível operacional extremamente simples, sem muitos aprofundamentos. Lógico que dá para aprofundar mais do que eu vou passar aqui, mas um operacional que a gente vai fazer o seguinte: todas as vezes que bater na linha vermelha, você vai vender. Todas as vezes que bater na linha verde, você vai comprar, certo? E repete isso, repete isso, repete isso. Beleza. Então, você tem definido o que você vai fazer e aí agora você precisa repetir isso na proporção. Então, para a gente repetir isso, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro de tudo, pegar a frequência de mercado. Então, no dólar aqui, a frequência de mercado desses dias que eu vou trazer de exemplo é o 7R. 7R é o quê? O que ele está passando aqui para a gente? É mais ou menos o quanto que o mercado está oscilando em um período ali que é plausível a gente antecipar e previsionar um futuro. Então, se esse tanto é o tanto que ele anda dentro de um campo que é um campo de visão que dê para eu conseguir me planejar para saber o que pode acontecer em um futuro próximo, é esse tanto de oscilação que eu vou usar. O vídeo mais específico sobre frequência, como fazer, como pegar ela, eu vou deixar na descrição, como eu comentei com vocês. Então, o que acontece? O que eu recomendo aqui é um stop limite que a gente tem que ter é de, no máximo, 2 vezes esse número aqui. Então, se a frequência do ativo está em 7R, o máximo que você pode admitir de stop é 14 pontos. No máximo. Mais do que isso, você errou totalmente a leitura. Não tem por que você permanecer em um trade, certo? No caso, eu gosto de usar, então você pegar 7 vezes 2, né, vai dar 14. Eu gosto de usar um pouquinho mais baixo ainda. Eu gosto de fazer o seguinte, se ele dá 7R, eu gosto de pôr 7 menos 1, fica 6, e aí esse 6 eu gosto de pegar e fazer vezes 2. Por quê? Porque é um pouquinho menor esse stop, não precisa deixar chegar tanto nesse nível também. E aí, eu definindo isso, eu posso agora pegar e aplicar esse gerenciamento em algum estilo. Então, eu vou pegar um jeito aqui, ó. Vamos pegar nesse caso assim, ó. Nesse caso aqui. Se você pega e a gente usa a proporção do seguinte. Vamos pegar a proporção de 12 pontos de loss para 12 pontos de gain, que é o que eu falei agora há pouco, que é 7 menos 1 vai dar 6, faz vezes 2. Eu não vou admitir um stop maior que 12 pontos. E então de alvo eu vou pegar o mesmo tanto para baixo, certo? Que é aquela proporção lá de 1% para 1% que a gente definiu, que é a mesma proporção 50% no gerenciamento de risco. Então vamos lá, se a gente pega um gerenciamento de risco que pode ser um tanto para cima e o mesmo tanto para baixo, e
une isso à técnica, o que a gente vai fazer? Eu sei que ele pode, o mercado está subindo, ele pode ter 50% de chance de continuar subindo ou 50% de chance de pegar para cair. Só que quando eu pego essa proporção e atrelo isso a um nível técnico de excelência, que eu estudo por que eu vou deixar nesse preço, a gente joga essa proporção que era de 50-50 a nosso favor. Então, se eu pegar aqui, ó, e visualizar quantas as vezes que eu vendi na linha vermelha deu certo ou deu errado, eu vou ter que criar uma estatística em cima disso. Então vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar, vendi na linha vermelha, a partir do momento que eu vendi, quantos pontos caiu? 12,76. Beleza, teria pego o meu alvo. Vendi na linha vermelha de novo. Quantos pontos caiu? 14,10. Beleza, teria pego o meu alvo. Vendi na linha vermelha de novo. Aí pegou bem mais, né? Pegou bem mais. Mas digamos que a gente solte com 12 pontos também. Deu certo da mesma maneira. Repara que aqui, como a operação deu certo, eu falo que no máximo a gente tem que aceitar de stop 2 vezes a frequência para cima. Por que isso? Porque é o que pode acontecer com recorrência se você tiver errado. Então repara aqui, olha, 2 vezes a frequência dá mais ou menos uns 12 ou uns 14 pontos, né? Se eu pegar aqui, ó, daqui até aqui, deu 13. Daqui até aqui, deu 13. Daqui até aqui, deu 14. Repara que meu gain, ele está dentro disso. Meu gain, ele está dentro do espaço que a maioria das vezes o mercado faz. Então, eu saber que o mercado vai vir até aqui é fácil. Eu saber que o mercado vai vir até aqui é fácil. Eu saber que o mercado vai vir até aqui é fácil. Agora, eu saber que o mercado vai vir até aqui, subir, voltar, subir, descer, subir e vir até aqui. No momento que eu vendo aqui, já é mais difícil. Então, a frequência de mercado, o tanto definido ali, que são esses 12 pontos, é o tanto que a gente consegue previsionar um movimento dentro de um espaço curto de futuro. Então, por isso que a maioria dos trades vai ficar dentro disso e eu recomendo pegar assim. Porque mais do que isso, não acontece com tanta frequência. E aí, se você faz a venda aqui, não solta com 12 pontos, você vai achar que você errou, e aí você vai ou querer soltar, ou você vai ter que vender de novo. Se vem aqui, você não solta com os 12 pontos, você vai achar que você errou, porque ele vai subir de novo, e aí você acabou de perder mais uma oportunidade. Então, é importante que você tenha definido tanto o stop loss quanto o stop gain. A melhor maneira de fazer isso é com a frequência de mercado, e aí depois vocês podem estar assistindo. Uma vez que isso está bem definido, você pega isso aqui e repete, para ver quantas vezes isso vai ter uma recorrência. Então, vamos pegar aqui, ó. Se a gente pegar nesse caso aqui, ó, repara, ele não conseguiu vir, ó, 12 para baixo, ó. Não conseguiu vir, ó, veio 11,42. Aí na terceira vez conseguiu. Vamos ver mais uma vez, ó. Não, aqui também conseguiu, aqui também conseguiu. Agora, essa aqui foi a única que não conseguiu. Se você tivesse vendido aqui e o preço tivesse andado para trás, repara que a partir da linha vermelha ele ainda andou 11 pontos. 11 pontos. Ainda não pegou o stop, mas digamos que tivesse pego, tá? Digamos que tivesse pego. Beleza, pegou? Pegou. A gente acertou 1, 2, 3,
4, 5, 6. Não, 6 não. Até aqui, 5. Essa não. E depois, 6, 7. Então, não tem problema que uma ali não deu certo. Se você está seguindo certinho o seu gerenciamento, se você está seguindo certinho a execução que você se propôs em fazer de uma estratégia. Chegou ali, deu os 12 pontos? Deu os 12 pontos. Continua repetindo. Se você está com isso atrelado a uma técnica, quanto melhor for essa técnica, mais você vai ter proporções de acertos que vão acabar ali equalizando a parte dos erros. E aí, se você tiver uma técnica que fique ali na proporção de 1 para 1, se você tem um gerenciamento de risco, aliás, desculpa, falei errado, que está na proporção de 1 para 1, a técnica consegue se encarregar e fazer a parte dela. Agora, se você quer tentar reduzir esse stop, dá também. Dá também. Então, o que acontece? Felipe, digamos que eu quero trazer meu stop e fazer igual a segunda opção que a análise técnica pede, que é o dobro de gain para metade do loss. Né? Então, no caso, seria o seguinte, seria você pegar, fazer as vendas aqui, certo? Você fazer as vendas aqui e ter colocado um stop de 6 pontos. E aí, em todas essas situações, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, não teria pego o seu stop. Mesmo ele sendo de 6 pontos, ele não teria pego o stop e todas elas você teria ganho 12. Beleza, dá para fazer. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que o mercado ele oscila. Né? Então, se você quiser cercar isso melhor, o que pode ocorrer? O que pode ocorrer? Nesse caso aqui, o preço ele andou 11 para cima. 11 para cima. Então, você viu que não chegou a dar 12, né? A gente acabou considerando para fins didáticos, mas ele acabou andando 11. Se você tivesse com o stop de 6, o que teria ocorrido? Teria pego o seu stop. Na situação anterior, ele não teria pego o stop porque estaria com 12. Então, você consegue ali, deixando um stop um pouco maior, cercar mais uma imprevisibilidade. Ah, passou um pouco, mas esse pouco é normal que passa? É só um pouco referente aos 12 pontos que o Felipe falou? Mas isso acontece com recorrência? O certo não era passar 12 pontos nunca? No caso aqui, batendo na linha vermelha aqui, o ideal é não ficar passando. Então, dá para manter o stop de 6 pontos, porque se passar realmente era para estopar e é melhor que ele pega 6 pontos ao invés de pegar 12 lá, porque se ele pegar os 12 lá é porque realmente errou e não era para estar continuando vendendo a partir daí. Então, é o limite do limite do limite. Então, repara uma coisa, o stop maior, ele também pode ser usado para cercar uma imprevisibilidade, cercar ali um certo risco. E aí, para quem que eu oriento você deixar um stop um pouquinho maior? Para quem está aprendendo uma técnica, para quem está tentando ali fazer essa técnica ser validada ou não. Porque se você colocar no seu gerenciamento de risco um stop muito curto, por exemplo, hoje em dia stop de 2 pontos, com a oscilação que está o dólar nesse patamar, com essa volatilidade, não dá para você deixar um stopinho de 2 pontos. Né? Você não está cercando nada ali, porque o mercado está andando 200 pontos por dia. Né? Tem ação oscilando 15% num dia só, 7% num dia só. Dólar andando 200%, 200 pontos num dia só. Você não pode deixar um stopinho
de 2 pontos para cercar um risco. É como você pegar um seguro que não vai cobrir todas as despesas, não faz a parte protetiva que você precisa, certo? Felipe, mas se eu tivesse deixado 2 pontos aqui, teria dado certo. Tudo bem, teria dado certo, mas não é o mais indicado, porque o indicado é você ter um stop de pelo menos uma frequência. Então, você tentar ali fazer uma estatística, um gerenciamento de risco, de, no mínimo, um pouquinho do que ele oscila. Então, você ter um stop de 6 pontos. Aí, Felipe, mas vai pegar meu stop? Não. Se você colocar numa área certa, se você colocar numa técnica correta, você não precisa ter medo dele. Entendeu? É isso que eu estou trazendo para vocês, a consciência disso. É importante você unir as duas coisas. Se você ficar tomando stop de 6 pontos toda hora, com certeza é ruim. De 12 pontos, então, horroroso. Mas, colocando em uma circunstância operacional que você pega o seu gerenciamento de risco e aplica aquilo, aí é uma conversa totalmente diferente. E uma vez que você tem uma técnica bem definida, você pode até melhorando esse gerenciamento de risco e até indo um pouco ali, fazendo caminhos diferentes do que a análise tradicional recomenda. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, hoje pela manhã, a gente fez essas vendas aqui, ó. Só que repara, nesse caso, ele não veio 12 pontos de uma vez para baixo. Ele vinha, descia aqui uns 7 pontos, voltava, descia mais uns 7 pontos, voltava, depois que vinha totalmente para baixo. Nessa circunstância, se o preço está voltando somente até a linha vermelha, e aí a gente tem ferramentas para saber se vai romper a linha vermelha ou não, a gente consegue saber se ele está com chance de romper ou não. O que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo novas vendas. Então, digamos que eu vendi a primeira vez, não veio 12 pontos para baixo e eu não consegui soltar minha operação. O que eu faço ali? Eu vendo de novo, só que eu solto esse que eu vendi. Aí subiu na linha vermelha de novo, eu olho as ferramentas, está com jeito de romper? Não. O que eu faço? Eu vendo de novo e solto esse que eu vendi. Nessa de o preço sobe um pouco, você vende ali naquele contexto, tá? Não é médio, desenfreado, sem saber o que está fazendo. Não, é no contexto. A linha vermelha e saber se ela vai romper ou não. Então, se eu sei que não vai, eu posso ir lá e tentar vender mais um pouquinho. Aí desceu de novo, eu recompro. Subiu, eu vendo, desceu de novo, eu recompro. Nessa, em ficar fazendo isso, eu estou tendo pequenos lucros dentro daquele espaçamento aqui, ó, até que o preço realmente caia. E aí, quando ele cair, de verdade, é o que eu chamo de etapa 2. Ah, deu certo e foi lá no nosso alvo. Então, concretizou a etapa 2. Enquanto ele está aqui, ó, nesse arranha, né, aquele preço arranhado em cima da linha que eu quero fazer a defesa, é a etapa 1, que é ele está só simplesmente segurando, mas ainda não está na hora de cair. Então ele está, eu sei que eu tenho que vender lá, mas ele não está indo lá buscar meu alvo, que é o alvo de 12 pontos, por exemplo. Certo? 12 pontos dá mais ou menos 2 maps. Então, ó, a gente tá vendo que eu tô na vermelha? O que eu faço? Eu levo uma, duas. Ó, tô na vermelha, eu levo uma, duas. Tô na vermelha, eu levo uma, duas. Tá vendo? Ó, uma, duas. É o que acontece com maior frequência. Aí você fala, Felipe, mas aqui veio tudo para baixo, você podia ter segurado 40 pontos, tá? Mas é aquilo que eu falei. Quantas vezes acontece de ele cair de uma vez? Não é sempre. Então, se não é sempre, você tem que adaptar um operacional dentro de um gerenciamento de risco que ocorra com uma frequência alta, certo?
trades de longa distância, você vai conseguir pegar? Dá. Tem como segurar tudo isso? Tem. Mas não é sempre que vai acontecer. O lucro que você faz, pegando 12 pontos aqui, 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 dá o mesmo tanto do que você pegar a queda inteira. Se você pegar e medir, dá muito similar se você fazer isso e aproveitar todas as oportunidades. Entendeu? Então, existe essa possibilidade também, colocando aí dentro desse gerenciamento. E aí, pessoal, como eu falei, quando ele só está ali na linha e a gente sabe se vai romper ou não, dá para a gente ir trabalhando o preço. Então, dá para você pegar, subir mais um pouquinho, eu vendo, aí eu solto. Aí eu vendo, aí eu solto. Quando eu vou fazer essas novas vendas e parcial, como que eu trabalho? Eu trabalho fazendo metade da frequência. Então, se eu vou soltar parcial, eu vou soltar metade da frequência. Se a frequência é o 7, que eu gosto de fazer, que eu falei para vocês no comecinho, eu pego 7 menos 1 para ficar garantido ali dentro de um período bacana, e aí vai dar 6. Desse 6, divido por 2, então eu vou buscar 3 pontos de parcial. Então, se eu pegar aqui, ó, nesse enrosquinho que ele tá, e eu ficar revendendo aqui, ó, 3 pontos ele vai me dar. Entendeu? 3 pontos ele vai me dar. Então, vamos lá. Parcial, metade da frequência. O ideal, tanto para loss quanto para gain, é pegar duas frequências. A gente tentar buscar 12 pontos. E quando você tem uma técnica já bem definida, conseguiu fazer isso de forma recorrente e já está planilhado e já confia no que você está fazendo, até mesmo se você pegar um outro estilo de gerenciamento de risco, para você conseguir pegar confiança, acaba dando certo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Como a gente já entende ali o porquê daqueles movimentos e sabe a recorrência deles, eu sugiro, até para quem está começando aqui, para pegar confiança, e não que é o melhor operacional do mundo, e não que só dá para fazer isso, tá? Mas se você tem uma boa técnica, dá até mesmo para você fazer o invertido. Você buscar, você topar perder, você topar ganhar metade do que você topa perder. Como assim, Felipe? Tipo assim, ó, o seu gain, a gente está falando a proporção de 12 pontos, né? Duas frequências, tanto de loss quanto de gain, igual a gente mostrou antes. Nesse caso aqui, então, metade seria um gain de 6 com o stop mantendo 12. Aí você fala, Felipe, mas essa conta só pelo gerenciamento de risco não vai fechar. Exatamente. Se você pegar isso aqui e repetir várias vezes, igual o exemplo da moeda, vai ficar num prejuízo enorme, porque você sempre está ganhando menos do que você está topando perder. Agora, se você pega isso e aloca dentro de uma estratégia, aí você vai ver quanto que essa estratégia é boa ou não. E aí, se você tem uma estratégia muito boa, até dessa maneira aqui, acaba dando certo. Então vamos pegar aqui, ó. Se a gente vem e trabalha com a venda aqui na linha vermelha, na linha vermelha, na linha vermelha, e busca 6 pontos, todos eles daria saída. Ó. E nesse enrosco aqui, ó, seria até bom para você conseguir ter uma otimização do operacional até mesmo nisso aqui. Até mesmo nisso aqui. Então, mesmo com ele travado, mesmo com ele enroscado, se uma área boa, metade, né, do gerenciamento que a gente estava fazendo
também vai acabar pegando. Qual é a vantagem desse operacional? Esse operacional ele só pode ser utilizado desde que você coloque dentro de alguma técnica que você tenha uma altíssima taxa de acerto e que vai servir para você ganhar confiança. Por quê? Porque você não vai ter medo de ficar entrando, você vai ver que são raríssimas as vezes que se você entrar num trade desse, ele vai andar 12 pontos para trás. Então você vai aceitar colocar um stop maior e colocar um gain menor, porque toda vez que você põe um gain menor, você acaba pegando o lucro mais rápido. Vai pegando o lucro mais rápido. Pegar 6 pontos é mais rápido do que pegar os 12 pontos. Então, entrou, pegou, entrou, pegou, entrou, pegou, entrou, pegou, entrou, pegou, entrou, pegou. O que vai gerar para o seu cérebro? Vai gerar uma confiança. Porque você está, mesmo com um stop longo e um gain menor, você está praticando e vendo que aquilo dá resultado, isso vai trazendo para o condicionamento do cérebro, vai trazendo para o condicionamento na hora do clique, que você está fazendo a técnica correta. O stop de 12 pontos ele tem que ficar lá, porque se ocorrer alguma coisa, o stop é uma segurança. E se você entrar, vai dar 6 pontos. Se você entrar, vai dar 6 pontos. Se você entrar, vai dar 6 pontos. Então, quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui. Ó. Esse modelo é até o que eu peço para a galera quando está começando aqui e treinando. Apesar de ser contraintuitivo, né, sai fora daquela proporção só do gerenciamento, quando você tem uma técnica muito boa, até ele acaba dando certo. Então, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é um desafio que eu fiz para o pessoal, tentar fechar o mês, né, tentar fechar o mês no dólar com 100 pontos ou o índice com 2.500 pontos. E aí, ó, terceiro dia de exercício com 68 pontos. Então, ó, é para fazer 100 pontos no mês. Então, ele está no terceiro dia de prática já fazendo 68. E olha, se você pegar a proporção aqui, deixa eu pegar a imagem, vai ficar mais fácil para ver. Ó, 6 pontos, 6 pontos, 6 pontos, 6 pontos, 6 pontos. Então, o que está acontecendo aqui? A técnica está sendo a precursora ali da validação do gerenciamento de risco. Aí, o que vai acontecer? Nesse sistema, se você utilizar dessa maneira, como eu falei, não é o mais certo nem o mais errado, mas usando dessa forma, qual que é o objetivo? O objetivo é que você ganhe confiança, porque se pegar o stop de 12 pontos, é porque tinha que pegar. Não tinha mais o que você fazer. Se você está certo, vai 6 a seu favor. Não era para ir 12 contra. Então, o stop está lá para ser pego em situações de erros graves, que se você não soltar com 12, vai ficar pior depois. Então, é melhor mesmo que... Ó, aqui já é no índice, ó, tá vendo? Aqui já é no índice e aqui já é no dólar também. Que se você não soltar, o negócio não vai desenrolar. Então, pessoal, o gerenciamento de risco, vocês podem, dentro de uma técnica bem estipulada, qualquer uma das sugestões que a análise técnica dá, ou conforme você vai criando tal, aplicar. Agora, o mais difícil que eu vejo não é somente ir lá e criar um gerenciamento de risco. É você respeitar esse gerenciamento de risco. Tá? Então, não adianta nada você pegar e começar a fazer seus testes ou começar a fazer seus trades, chegar aqui, se propor fazer um gerenciamento de risco e, a partir desse gerenciamento de risco, você não respeitar ele. Então, se você se propôs que você ia vender um contratinho, chegou aqui, você vendeu 5. Ou você se propôs que quando chegasse na linha vermelha você ia vender, mas chegou na linha vermelha, você ficou com medo e não vendeu. Então, para você conseguir validar, você tem que ir lá e fazer. E como eu falei, para cada estilo, para cada técnica, você pode aplicar um estilo diferente.
Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que ele tem um stop de 30 pontos. Você falou, ô louco, Felipe, 30 pontos? É, só que o alvo dele também é 50. Nossa, dá para pegar 50? Dá. Mas, aí é aquela coisa, só que ele opera menos vezes no mês, somente em circunstâncias que tem um motivador econômico muito forte, que ele consegue visualizar ali para que lado que isso vai fazer o preço andar. Então, seja um aumento de juros, uma regressão de juros, um payroll, venda de casas, alguma coisa que remeta ali à inflação, alguma coisa que vai dar um direcionamento muito forte. E aí, não se importa se é muito longo o stop, se está curto, ele simplesmente sabe que vai para aquele lado, clica e deixa, certo? É um estilo. Tá errado? Não tá errado. Se ele ganha com isso, é o jeito certo. Se dá certo, beleza. Beleza? Então, assim, desde que vocês atrelem o gerenciamento a alguma técnica, você consegue mensurar ele. Por quê? Se você pegar simplesmente o gerenciamento e pôr em proporção, então você pegar mesmo tanto de loss para o mesmo tanto de gain, vai dar 50-50. Se você ficar mexendo ali o dobro de gain para um de loss ou o dobro de loss para um de gain e só ver a estatística pura, você sabe ali mais ou menos como que você vai fechar no final do mês. Agora, pegando esse mesmo tanto e atrelando ele a uma execução, aí você tem isso, né, trabalhando a seu favor, e aí você respeita ele, né? Respeita ele. Você foi lá, se envolveu, colocou para rodar, chegou lá, tem que executar. Executar, mensurar, anotar e depois repetir. Certo, galera? Então, essa foi a aula de gerenciamento de risco. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos viáveis que dá para existir. Aqui eu uso todos eles, né? Eu uso ou proporção 1 para 1, ou 2 para 1, ou até mesmo o dobro de loss para 1 de gain. Depende da situação. Nesse caso aqui, eu também trabalho esse preço, então se ele está subindo mais um pouco, eu vendo mais um pouco, solto, subiu de novo, vendo mais um pouco, solto, e nunca vou passar da quantidade de contratos que eu me propus. Então, antes da gente finalizar aqui, só mais um aviso, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma venda de um contrato, se o preço subir, você vai fazer mais uma venda, só que esse que você vendeu, você tem que soltar. Por quê? Porque você tem que ficar com um contrato. Então, vende, mas vende para lucrar um pouco e fica sempre com um, sempre com um. O que zoa, o que acaba com o financeiro é você ficar vendendo, 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 vendendo e acumulando o contrato, fugindo ali do seu gerenciamento de risco, fugindo do quanto que era para você ter estopado inicialmente, e aí isso vai alavancando, você vai criando uma quantidade de financeiro muito grande, vai ficando muito perigoso, numa área totalmente errada, num cenário totalmente errado, e aí vira bagunça. E aí não podemos nem chamar isso de gerenciamento de risco. Aí deu na telha lá e executou, certo? Então é importante você ter definido ali o que você vai fazer e respeitar e executar. Depois disso, vai lá e mensura. Sempre, pessoal, proporcional ao quanto vocês podem trabalhar. Então, Felipe, só posso trabalhar com um contrato. Beleza. Então, você não vai poder ficar fazendo médio. Você vai ter que esperar. Quem não pode trabalhar com mais de um contrato, o que eu recomendo? Recomendo assim, ó. Repara que aqui ele veio, deu 12 pontos, deu 12 pontos, deu 12 pontos. Aqui ele só deu 6. Aqui deu 12 pontos. Então, aqui ele deu 6, depois subiu, depois foi dar 12. Então, repara. A maioria das vezes, ele vai dar 2 frequências. A maioria das vezes. Só que se você trabalha com um contratinho só, você precisa se garantir. Então é melhor que você pegue só 6 pontos.
Por quê? Entrou, pegou, entrou, pegou, entrou, pegou. E você vai acumulando isso, que é o exemplo que eu mostrei do rapaz que está iniciando aqui. Ó, entrou, pegou, entrou, pegou. Vai, repete, repete, repete. Ó, pegou, 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 pegou. E aí não tem médio, tá vendo? Não tem médio. Agora, Felipe, eu posso trabalhar com 2 contratos. Tá, então aí o que eu recomendo? Recomendo você continuar entrando com 1, mesmo podendo trabalhar com 2, recomendo você entrar com 1. Aí, se o preço subir um pouquinho, aí você se dá mais uma oportunidade de colocar o segundo. Desse segundo, você solta, e aí você volta para 1. Subiu de novo, você se dá mais uma oportunidade de colocar o segundo. Desse segundo, você solta. Não coloca tudo na mesma cesta. Se você pode trabalhar com 2, 3, 5, 10 contratos, não coloca de uma vez. Eu vejo o pessoal muito na urgência de querer colocar, por exemplo, 10 contratos de uma vez para fazer uma parcial logo. Mas se você pensar invertido, se você pensar em colocar menos, para que se o preço subir um pouquinho e esteja dentro do mesmo cenário, aí você ter mais uma chance de vender melhor, para aí sim você entrar com tudo que você podia. Então repara, se você tem a oportunidade de trabalhar com mais de um contrato e não precisa entrar e acertar e ter uma margem para isso, você pode cercar o risco com o seu próprio financeiro, dividindo as suas entradas. É uma maneira. O que acontece? Quando eu comecei, eu comecei com pessoas que do meu lado tinham muito capital. E eu via muito eles fazendo isso. Então, mesmo que eles errassem, não tinham uma técnica bem aprimorada, digamos, faz de conta que eles venderam aqui. Aí, se subia mais um pouco, eles vendiam de novo e não estava nem aí, porque o capital deles, eles não estopavam, subia, vendia de novo e estava tudo certo. Porque se você vendeu, andou, você não saiu, você está com a sua posição aqui, não aceita a sua perda e vende de novo, o que acontece? Com o seu próprio financeiro, você pode cercar esse risco. É um jeito. Porém, vendo eles fazendo isso, quando eles erravam, eram assim, uns erros cabeludo. E eu não queria isso. Não queria ter essa... operar dessa maneira. Então, o que eu pensava? Cara, se eu não posso ficar vendendo mais, se eu não posso subir e vender melhor e tal, eu preciso saber times exatos, ou o mais próximo possível da exatidão, ou uma probabilidade que tivesse ali mais para frente de 90%, porque mesmo numa proporção do gerenciamento de risco metade de gain para o dobro de loss, você tem uma taxa de 90% de acerto, mesmo assim você se paga. Então eu precisava disso, eu precisava de uma técnica que mesmo no gerenciamento de risco até invertido ali, compensasse. Se ficar no 1 para 1, então, nossa, melhor ainda. E aí foi aí que eu fui, né, construindo, desenvolvendo, estudando tal. E aí a gente tem as ferramentas que proporcionam isso hoje. Mas dentro de um cenário e entendendo, né, como que esse pessoal operava do meu lado, eu faço isso, né, mas dentro de um contexto. Então, eu pego, por exemplo, digamos que eu vendi um pouquinho antes da linha vermelha. Se eu tenho o contexto e eu olho as outras ferramentas, né, tem outras ferramentas aqui que me deixam saber com uma alta probabilidade se vai romper a linha vermelha ou não, e eu sei que ele não vai romper, aí eu arrisco vender mais um pouco, e aí sim eu entro com o tanto que eu gostaria. Então, normalmente eu faço assim, eu entro com X, e a maioria dos meus trades são com esse X. Só que eu sempre tenho uma margem que se eu vejo que dá para eu vender mais um tanto, isso não vai me incomodar. Então eu vendo e aí eu solto para voltar à quantidade que eu tinha inicialmente no X. Eu não fico ali 2x, 3x, 4x e acumulando. Eu sempre tento voltar para a quantidade inicial.
E se você não pode fazer médio, né, e você precisa acertar, o ideal é que você não ponha um stop curto. Porque um stop curto vai ficar te tirando toda hora, te tirando toda hora, te tirando toda hora. E aí, às vezes, fala, ah, eu não queria tomar um stop de 12 pontos, eu não queria tomar um stop de 6 pontos. Tá, mas se você colocar um stop de 2 pontos, vai te tirar com 2 pontos, 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 no final você já perdeu 8. Entendeu? Então, às vezes, se você não pode fazer médio, uma boa solução é você deixar o stop um pouquinho maior, para caso você tenha um erro, isso não te tirar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Hoje, nessa queda aqui de manhã, bastante gente vendeu no fechamento desse, ó. Na verdade, na abertura desse, ó. Na abertura desse positivo, a gente apostando que não ia romper, muita gente vendeu aqui, nesse ponto. Só que ele não caiu de uma vez, ó. Não caiu de uma vez. Porém, da mesma forma que ele não caiu de uma vez, a gente continuou lendo que ele não tinha chance de romper a linha vermelha. Então, ele subiu um pouco, ó. Subiu um pouco, mas o contexto não mudou. Ó, digamos que a gente vende aqui. Ó, 8 pontos para trás, 7 pontos para trás. O contexto não mudou. Então, nessa situação de etapa 1, se você não pode vender de novo e soltar igual eu estava fazendo, o que eu recomendo nos meus exercícios no material? Deixa um stop maior, porque se você fizer uma venda aqui, é totalmente fora do comum ele andar 12 pontos contra a sua posição se você tiver certo. Você cercou o seu risco, você gerenciou o seu risco, você conseguiu saber até quanto que isso poderia ir. E aí, se você simplesmente esperar, ele cai. Porque você previsionou o quanto limite de oscilação contrária ele pode ir. Certo, galera? Então, a gente fechou aí com um grande finale, estava quase encerrando, mas eu fui lembrando de outras coisas, então já aproveitei e passei para vocês, certo? Então, vamos encerrando aqui, tenho certeza que deu uma luz aí para vocês, que deu uma força no pensamento, em como que organizar isso, com organização, técnica, repetição, anotação da estatística. Lembra, o mercado é análise de dados, é análise de preço. E preço é matemática, e matemática é estatística. Então, tá tudo ali no mesmo campo, no mesmo universo. Respeitando isso, né, colocando isso para rodar, entendendo a seriedade que é, e com organização, tenho certeza que vocês vão conseguir acertar aí o gerenciamento no operacional de vocês, utilizando, independente aí a técnica, se você é novo no canal ou se você é membro, enfim, com gerenciamento de risco, essas são as possibilidades da gente ir progredindo a partir daí. Existem outras maneiras, né, de gerenciar o risco, por exemplo, Felipe, chega lá na hora de clicar, eu surto, cara, eu compro mais que devia, eu vendo mais que poderia, não sei o que lá, tal. Existem outras maneiras de você bloquear isso, como trava na plataforma, como alarmes de risco, várias ferramentas que hoje em dia existem nas plataformas, e se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aí ensinando vocês gerar e configurar esses alarmes, essas travas, essas coisas desse tipo, para num dia de fúria, alguma coisa desse tipo, assim, que pode ocorrer, você não entregar tudo que você acabou construindo num período bom de estatística. E aí, se vocês quiserem, deixa um like aí, põe no comentário que eu posso deixar assim. Vou deixar também aqui o convite para vocês, pessoal, para nossa oferta de Black Friday. Vai ter uma oferta inédita para Black Friday. A gente vai fazer uma oferta, vai ser surpresa, não posso passar aqui ainda. Mas quem quiser aí, quem está afim de entrar, virar membro, participar, ter as ferramentas aqui, vai existir uma oferta inédita. Vou deixar o link aqui na descrição, e aí você, acessando esse link, você vai entrar num grupo que aí o pessoal da equipe vai mandar para você a oferta no dia da Black Friday, certo? Vou encerrando aqui, fica aí então o convite, tenho certeza que vocês curtiram bastante, essa foi a aula de gerenciamento de risco, vejo uma próxima oportunidade, até mais, fui!